Min Tifan saiu da escola já com um excelente emprego, talvez por sua criação única e por sua fluência em inglês, francês, vietnamita, coreano e japonês. Ela trabalhou para o Sr. Thomas como secretária por muitos anos e o considerava não apenas como um patrão, mas como um amigo. Porém, após encontrar um livro estranho em suas negociações na importação e exportação de antiguidades, o Sr. Thomas passou a agir de forma estranha e mal-humorada, até que, por fim, se suicidou. Subitamente, Min estava sozinha pela primeira vez na vida. Insegura do que fazer, Min decidiu pôr em ordem os negócios do Sr. Thomas. Logo, ela descobriu que os negócios com importação e exportação o haviam exposto a um submundo sombrio de coisas impensáveis e incognoscíveis. Agora, Min tem uma nova missão, que ela mesma escolheu pela primeira vez: descobrir que verdade terrível fez o Sr. Thomas se suicidar. Fala pessoal, estamos aí de novo, segundo vídeo no canal, continuando a série de pinturas do board game Mansions of Madness. Hoje nós vamos pintar aí, como vocês já viram na introdução do vídeo, a Min Tifan, a secretária. Ela é uma personagem bem divertida de jogar também, ela tem uma pegada bem diferente da Rita, que a gente tinha pintado no episódio anterior. Podem ver que as estatísticas dela são mais bem distribuídas, ela não tem nenhuma muito baixa, mas também não tem nenhuma muito alta. A quantidade de pontos de vida e os pontos de sanidade dela também são bem equilibrados, são iguais na verdade. E a habilidade dela é muito legal. Então, uma vez por rodada, ela pode fazer ela mesma ou outro investigador que esteja ao alcance dela, tem a opção de rerolar um dado para poder resolver um teste. Isso é muito bom. A oportunidade de rerolar um dado às vezes é a diferença entre o sucesso e o fracasso, ser bem ou mal sucedido na missão como um todo. Tem algumas roladas que são muito chaves, são muito importantes e que fracassar nelas pode atrapalhar demais a continuidade da missão. Talvez em alguns momentos pode até impedir que a missão seja concluída. E você ter a opção de fazer isso de graça todas as rodadas é algo muito poderoso. Então ela pode beneficiar a ela mesma com isso, ou ela pode estar servindo de suporte para outro personagem, estando próximo de um personagem que já tem uma habilidade muito boa em alguma coisa, ela potencializa ainda mais a habilidade dela. Então é um personagem interessante para poder se ter na equipe também. Ela pode contribuir bastante. Então, falando um pouco da pintura, assim como as outras miniaturas da Fantasy Flight na caixa do Mansions of Madness, uma quantidade interessante de seam lines, que a gente chama, os rebarbas. São pedaços de plástico que ficam na miniatura depois da moldagem, quando o molde se abre. Um pouco do plástico que é injetado no molde entra nas frestas da junta do molde, deixando umas rebarbinhas ali. Isso é muito comum, é normal, é difícil que não tenha na verdade. Então, assim como as outras, ela tem uma pouca quantidade de rebarba. As rebarbas não são muito fáceis de remover, assim, algumas passam pelo cabelo, fica difícil de você acessar com estilete ou com a lixa. E acaba que as que ficam em um lugar um pouco mais escondido a gente acaba até deixando para lá. Mas nas grandes áreas a gente consegue remover, em geral são os lugares que chamam mais atenção. O único problema de ter essas mold lines nos locais de detalhe, como o cabelo, dedos, as folhas do livro, é que ali é um lugar que quando a gente usa a técnica do wash, que é aquela tinta mais diluída que corre para as frestas, ela evidencia muito essas mold lines, essas rebarbas que ficam, que a gente não consegue tirar direitinho das frestas. Mas depois com o highlight a gente consegue corrigir isso um pouco, mas é algo para ficar atento, né? Então,
passando agora a tinta da pele base. Começamos com uma tinta ocre para poder servir de fundação para a pele dela. Então, como uma personagem oriental, ela tem a pele mais clara, esse vai ser dessa forma que a gente vai abordar a pintura dela. Então, no fim das contas, ficando bem parecido com o sistema de pintura da Rita. Algo que me chamou a atenção depois de ter pintado a Rita, porque eu pintei antes de ler o texto sobre ela. Apesar de eu já ter usado ela no jogo, eu não tinha parado para poder ler o texto no encarte. E pelo texto do encarte lá comenta que ela foi perseguida pela Ku Klux Klan. Então eu fiquei com a impressão de ser uma personagem descendente de africanos. Então ela teria a pele negra e não a pele clara, como eu pintei. Uma pena que eu só tenha visto isso depois de ter feito a pintura. A pele negra, ela tem as suas próprias peculiaridades na hora de pintar. Ela tem uma forma de fazer as sombras diferente, a forma de fazer os highlights, as luzes na pele diferente. É uma pintura bem divertida também, bem interessante. Então, para poder compensar isso, a próxima pintura já está em desenvolvimento, vai ser de uma personagem com a pele negra. Então, nós vamos compensar isso daí pintando a pele um pouco diferente. Acho que está ficando legal, ainda está em desenvolvimento, está no começo, mas acho que está ficando bem bacana a pintura. Então, aí pintando o vestido dela, vejam que a princípio eu estou pintando o vestido inteiro de azul. Bom, isso é porque eu usei de referência o encarte do jogo, né? A gente só consegue ver ela do ombro para cima, então a gente só vê a parte da camiseta. Depois, quando eu fui pesquisando um pouco mais, eu vi algumas fotos na internet de pessoas que tinham pintado ela do corpo inteiro e tinham pintado a saia de uma cor diferente. E eu acho que deu um efeito bacana mesmo, ficou mais legal do que simplesmente um vestido completo com o cinto. Acho que valeu a pena fazer a mudança depois, como vocês vão ver daqui a pouco. O cabelo, vocês vão ver que eu não pintei o cabelo de preto. Apesar do cabelo oriental em geral ser preto, eu parti de uma base cinza escura. Então, por que eu fiz isso? A gente tem algumas alternativas na hora que a gente vai pintar. Em geral, para miniaturas pequenas, pensando em uma pintura não muito elaborada, uma pintura que você não está pintando para uma competição, é para poder usar num jogo, algo que você quer olhar, achar bacana, mas que vai estar no dia a dia passando nas mãos das pessoas. Então você não vai fazer um negócio extremamente elaborado. Pelo menos não era a minha ideia quando eu fiz essa pintura. Então, qual que é a ideia? A gente tem que colocar pelo menos 3 cores, 3 tons da cor em cada elemento que tem aquela cor. Ou seja, o vestido vai ter pelo menos 3 cores. O azul, que é a cor do vestido, o azul um pouco mais escuro, que vai fazer as sombras do vestido, e o azul um pouco mais claro, que vai fazer as luzes do vestido. É claro que se for uma área muito grande, às vezes a gente vai adicionando um pouco mais de branco, um pouco mais de preto, para poder fazer uma variação maior. Pode ser que a peça exija isso. Mas no cabelo, eu vou usar basicamente 3 cores. Eu poderia pintar tudo de preto, depois fazer uma iluminação da cor preta com um cinza escuro e depois terminar com um cinza um pouco mais claro. Nesse caso, eu optei por partir de um cinza escuro. Depois eu vou lavar esse cinza escuro com um wash, e aí o wash ele vai correr para as frestas da escultura. Essa é uma vantagem. Como a escultura tem o cabelo esculpido, é possível fazer isso.
Então esse wash vai escurecer um pouco mais o cinza no geral e vai escurecer bem mais a fresta, o baixo relevo da escultura, e vai dar uma sensação de preto. E aí depois, por fim, eu só fiz um dry brush, passando um pincel seco com bem pouca tinta, que pega só na superfície da escultura e clareia só a pontinha externa, que seria a parte que captaria mais luz, que estaria refletindo mais luz, que estaria mais iluminado, que estaria mais claro, enfim, né? Então, são umas várias possibilidades. Você também poderia, por exemplo, optar por partir da cor mais clara e ir escurecendo. Então, depende. No caso, eu fiz dessa forma, é algo que eu tenho feito para a cor preta, especificamente nos últimos tempos. Porque o preto, ele tem várias formas de se desenvolver, né? Você pode olhar um preto e aí você vai chegando perto dele, você vê que ele é um pouco azulado, ele parece, eu tô falando disso na vida real, por exemplo, né? Você olha para uma mochila, por exemplo, quando ela está refletindo a luz, ou quando você olha muito de perto, você pode perceber que ela tem um tom azulado, isso na verdade um azul bem escuro e não um preto. Você pode olhar para um outro item, chegar perto e ele vai parecer um vermelho muito escuro, ou um roxo muito escuro, ou um verde muito escuro. Então, de acordo com a base que você faz, você tem uma sensação diferente na pintura. Então, a partir da cor intermediária, às vezes tem essa vantagem. E até para poder fazer a iluminação do preto, às vezes é interessante ter isso em mente. Você pode iluminar o preto, por exemplo, com o roxo, ou você pode iluminar o preto com o azul. Dá uma variedade na cor e fica interessante. Isso é muito útil para casos, por exemplo, em que você tem muitos pretos dentro da mesma miniatura. Se você olhar uma pessoa com cabelo preto vestindo uma camiseta preta, o preto da camiseta quando você olha, tem uma sensação diferente do preto do cabelo. E você pode emular isso utilizando fundações diferentes para as cores do seu preto. Então dá um efeito interessante de variação na miniatura. Então veja aí, nesse momento eu já terminei de pintar a parte cinza da saia. Veja que ficou bem interessante, ficou legal, deu um pouco mais de variação de cor na miniatura, não ficou aquele negócio todo coberto de azul. Foi algo que acabou acontecendo com a Rita, mas no caso dela era um vestido mesmo, né? Então a gente não tinha muita opção, a não ser que a gente resolvesse fazer detalhes no vestido, mas que não foi o caso. Acabei ali também de passar um wash preto ali no cinza claro da saia, para poder escurecer as frestas ali, o baixo relevo da escultura. Aí vocês veem como isso já faz saltar a textura dela, né? A textura da saia. Olha aí. Então acabei de fazer o dry brush ali, um highlightzinho no cabelo, e agora fazendo um wash preto no cabelo bem forte, wash sem diluir, para poder escurecer o baixo relevo da escultura. Então, mesmo que a base seja um cinza escuro, quando você olha, te dá a sensação de preto, porque a gente está acostumado a olhar para as coisas ao nosso redor, identificar elas como preto, mesmo que elas não sejam exatamente pretas. Às vezes é um cinza bem escuro, mas a gente olha e sabe que aquilo tem a intenção de representar o preto. A gente pode tirar vantagem disso aí na hora de escolher as cores para a pintura da miniatura. Uma coisa que eu acho bacana no jogo do Mansions of Madness é a rejogabilidade que ele tem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de jogar mais de uma vez a mesma missão, mas é muito divertido de repetir ela várias vezes, porque mesmo que ela tenha a mesma estrutura principal, vários elementos mudam. Por exemplo, as pistas mudam de lugar, a solução do problema pode estar num lugar diferente, e o fato de você usar personagens diferentes muda a jogabilidade. Você jogar com pessoas diferentes ou com outros jogadores, né?
mudar a mesa de jogo, a mesa com quem você está jogando, também gera uma grande variabilidade, porque cada um tem uma forma de ver, uma forma de interpretar, uma forma de correr atrás das coisas. Então é um jogo bem interessante, e até esse é um dos motivos que eu me animei a pintar a miniatura. Então isso é algo que motiva a gente, assim, né? Quando a gente tem conseguido ter boas partidas divertidas com um jogo, a gente vê a miniatura e a gente começa a ter vontade de ver ela pintada. E pode ser que alguns de vocês estejam procurando por vídeos tutoriais desse tipo, justamente por causa disso. Porque as miniaturas realmente elas são muito bonitas, né? Se a gente for pensar, eu na minha infância jogava Jogo da Vida, War e Banco Imobiliário. E as peças que a gente tinha para esses jogos, os meeples, né, eram extremamente simples, né? E hoje a gente tem miniaturas muito bonitas, esculpidas, de alta qualidade, com material de qualidade boa também, e a gente tem mais acesso também a materiais para poder fazer a pintura dessas miniaturas. Então é uma época legal, uma época bacana mesmo para poder estar ativo nesse tipo de hobby. Vale a pena aprender um pouquinho, e a bem da verdade, às vezes a gente pesquisa na internet e vê aquelas miniaturas super bem pintadas, aquilo é fenomenal. É claro, todos nós queremos chegar naquele ponto de poder fazer uma miniatura daquela, mas a verdade é que com alguns conceitos básicos a gente consegue produzir bons resultados. Você não vai precisar de 20 anos de dedicação na pintura para se tornar um pintor que seja capaz de produzir miniaturas que agradem os seus olhos. Então, com bem menos tempo, você consegue produzir aquela qualidade que você olha e fala: poxa, tá bacana, ficou boa o suficiente para não ter vergonha de mostrar para os meus amigos, né? Posso levar para o jogo sem ficar olhando para a miniatura e pensando: poxa, estraguei a minha miniatura, né? Isso a gente não quer de jeito nenhum. Então, estamos aí fazendo os ajustes finais na pintura, fazendo os highlights. Veja que eu repito aqui aquele procedimento que eu fiz com a Rita no episódio passado, que eu pego a mesma diluição de branco com azul claro, bem diluída, e passo várias vezes nos mesmos lugares. Então, a cada vez que passa, aquela camada de tinta que é bem fraquinha vai ficando mais forte, porque ela está sendo colocada sobre uma base cada vez mais clara, e assim você consegue focar os locais onde você quer que esteja mais iluminado. Onde é que você vai colocar as luzes? No lugar onde a luz bate, né? A luz normalmente ela vem de cima, em geral, né? Pode ser de lâmpadas, pode ser do sol, da luz da lua. Normalmente a iluminação do ambiente vem de cima. Então você vai iluminar os ombros, a parte superior dos braços, o topo da cabeça, o peito do pé. Se a miniatura tiver com a perna dobrada, pode ser, se ela estiver caminhando, por exemplo, a panturrilha vai estar virada para cima, ilumina a panturrilha. O joelho da outra perna vai estar virado para cima na hora de dar um passo, ilumina o joelho, a perna ali que está mais exposta à luz. E o rosto, o interessante de fazer uma boa iluminação no rosto, porque o rosto é um ponto focal da miniatura. Normalmente a gente tende a olhar para lá. Se você prestar atenção, a iluminação da Minty-Fan, o rosto da Minty-Fan não ficou muito definido, porque eu não fiz uma iluminação suficiente no rosto dela. Vamos tentar corrigir para as miniaturas para frente. É assim, a gente vai aprendendo, a gente observa aquilo que a gente fez e tenta deixar o nosso trabalho cada vez melhor, cada vez mais interessante e cada vez com uma qualidade maior. Certo, galera? Valeu! Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês voltem para poder conferir a próxima miniatura, né? Já comentamos um pouco sobre ela, demos um pequeno spoiler durante o vídeo sobre qual vai ser essa miniatura. Quem sabe alguém acerta aí nos comentários. Valeu, galera, um abraço e até mais.